Você não pode caminhar através de sabedoria e discernimento por sua própria força e poder. Você precisa de Jesus. Somente Jesus pode lhe dar a sabedoria e discernimento que sua alma desesperadamente precisa. Somente Jesus Cristo pode renovar suas forças e carregá-lo. Então, não desanime com o que você está enfrentando. Não se desaponte com os eventos de hoje, nem se preocupe com o que pode vir amanhã. Em vez disso, clame a Jesus Cristo hoje, neste momento. A jornada da fé, muitas vezes, nos coloca diante de encruzilhadas silenciosas, onde o labirinto das opções ameaça obscurecer o caminho da verdade. O apóstolo Tiago, com clareza pastoral, nos oferece a bússola divina. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Este versículo não é apenas um conselho, mas uma promessa que revela a natureza incrivelmente generosa do Pai. A sabedoria que buscamos não é apenas conhecimento, mas o discernimento celestial para viver retamente e escolher o que agrada a Deus. Imagine sua oração pedindo sabedoria como o acender de um farol em meio à névoa densa da incerteza. A luz corta a escuridão, oferecendo o caminho seguro. Deus não mede sua resposta. Ele não nos reprova pela nossa ignorância ou hesitação, mas, ao contrário, despeja sua graça e entendimento com infinita liberalidade. Ele é o manancial inesgotável da verdade. Portanto, amado irmão, não hesite em levar a Ele as pequenas hesitações do cotidiano e as grandes decisões que pesam sobre o coração. Peça com confiança humilde, sabendo que o Espírito Santo está pronto a equipar sua alma. Sua aplicação prática para hoje é simples. Antes de responder, antes de agir, antes de decidir, faça uma pausa, ainda que breve, e peça a claridade de Cristo. Ele lhe dará o discernimento necessário para caminhar no caminho que Ele já preparou. Agora, com nossos corações preparados, vamos levar isso ao Senhor em oração. Ó Deus de eterna majestade e de luz inacessível, cuja vastidão de conhecimento excede a capacidade de compreensão dos mais elevados serafins, e cuja sabedoria estruturou os cosmos com uma precisão que humilha a vã ciência humana, erguemos nossas almas ante teu trono, não com a presunção de quem entende o infinito, mas com a humilde necessidade de quem vive enredado nas teias do finito e da incerteza. Tu és o onisciente, o arquiteto cujo projeto jamais conhece falha ou hesitação, o designer de cada lei física e moral, o legislador que não apenas estabelece o padrão, mas que é o próprio padrão. O livro da tua criação testifica de uma complexidade que só pode emanada de uma mente suprema, e o livro da tua redenção, revelado em Cristo Jesus, exibe uma profundidade estratégica que desfaz a lógica dos poderosos desta era. Diante desta realidade sublime, reconhecemos que somos meros pó, vasos de barro carregando o tesouro da tua graça, mais vasos propensos a rachaduras causadas pela nossa própria insensatez e pela sedução da superficialidade. Nossa adoração se eleva, não por merecimento, mas pela tua intrínseca dignidade. Tu és a fonte primária de todo saber, e fora de ti jaz apenas a névoa espessa da confusão e da autodestruição. Glorificamos teu nome, Pai, por teres escolhido revelar-te não aos sábios e entendidos deste mundo, mas aos pequeninos, aos que te buscam com um coração quebrantado e contrito, demonstrando que a verdadeira inteligência reside na dependência e não na autonomia. Pai, o tema que nos traz a tua presença neste momento de comunhão profunda e íntima é o clamor pela minha sabedoria e pelo discernimento. Dons preciosos que tu prometeste conceder abundantemente àqueles que os pedem sem duvidar. Reconhecemos, com profundo pesar, a facilidade com que nossos corações se inclinam para a prudência carnal, para a lógica humana restrita pela experiência imediata e para as opiniões passageiras que ecoam alto nos salões do mundo. Confessamos a vaidade de tentar resolver problemas espirituais com ferramentas intelectuais meramente terrestres, buscando respostas em filosofias que desonram a cruz de Cristo, ou em estratégias que valorizam o sucesso efêmero em detrimento da santidade duradoura. Perdoa-nos, Senhor, por vezes confiar mais na nossa capacidade de análise e planejamento do que na tua orientação silenciosa e soberana. Somos confrontados diariamente com escolhas que definem nosso caráter e nosso destino eterno.
decisões de carreira, gerenciamento de relacionamentos, aplicação de recursos, uso do tempo e, acima de tudo, a forma como respondemos às pressões éticas e morais que se intensificam a cada amanhecer. Sem tua sabedoria, essas escolhas se tornam armadilhas. Nossas melhores intenções pavimentam o caminho para a decepção e o afastamento de teu propósito glorioso. Portanto, em obediência à tua palavra, que nos instrui a pedir se nos falta sabedoria, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o Consolador e o Mestre, aquele que sonda até mesmo as profundezas de Deus, para que ele nos guie a toda a verdade. Pedimos primeiramente a sabedoria prática, aquela que se manifesta na habilidade de viver com integridade e diligência no cotidiano. Ensina-nos a administrar nossos lares e nossas finanças com parcimônia e generosidade equilibradas, reconhecendo que somos mordomos e não proprietários de tudo o que nos confiaste. Que a nossa gestão do tempo reflita a consciência da brevidade da vida e da eternidade que nos aguarda, priorizando o que tem valor duradouro sobre o que é urgentemente trivial. Livra-nos da preguiça disfarçada de ocupação e da prodigalidade mascarada de liberalidade. Que sejamos sagazes como as serpentes e simples como as pombas em nossas interações comerciais e sociais, jamais sacrificando a honestidade no altar do lucro ou da conveniência. Que a nossa vida seja um testemunho silencioso de que a fé em Cristo torna a pessoa não apenas piedosa, mas também extremamente competente e confiável em suas responsabilidades terrenas. Clamamos, de modo ainda mais urgente, pela sabedoria relacional, aquela que nos capacita a amar o próximo com o amor ágape, que não busca os próprios interesses. Dá-nos discernimento para lidar com as complexidades das relações familiares e eclesiásticas. Ajuda-nos a entender as motivações ocultas nos corações daqueles que nos cercam, não para julgá-los com severidade, mas para interceder por eles com compaixão e para servi-los com eficácia. Nos conflitos, concede-nos a prudência para ouvir mais do que falar, a mansidão para responder sem ira e a humildade para buscar a reconciliação antes da vindicação pessoal. Que possamos discernir a diferença entre a correção amorosa e a crítica destrutiva, entre o encorajamento genuíno e o lisonjeio interesseiro. Que a nossa língua seja um instrumento de cura e edificação, controlada pelo Espírito Santo, jamais uma fonte de veneno ou contenda. Que possamos identificar rapidamente as raízes da amargura e do ressentimento em nossos próprios corações, antes que se transformem em ervas daninhas, que sufoquem o fruto do Espírito em nossas vidas e contaminem aqueles ao nosso redor. Senhor, conceda-nos o discernimento espiritual profundo, a capacidade de ver além da aparência, de penetrar a superfície e de identificar a natureza da batalha espiritual que se trava invisivelmente. Vivemos em uma época onde o engano se sofisticou e se vestiu com roupagens de luz, onde doutrinas de demônios são promovidas como revelações progressivas e onde o joio é indistinguível do trigo para o olho destreinado. Pedimos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para que possamos reconhecer a voz do bom pastor em meio ao clamor estrondoso das múltiplas vozes culturais e religiosas. Fortalece-nos para que sejamos inabaláveis na verdade, capazes de distinguir o evangelho puro e simples das distorções teológicas que buscam minar a suficiência de Cristo e a autoridade absoluta das Escrituras. Que não sejamos levados por ventos de doutrina, nem manipulados por líderes que buscam glória pessoal ou enriquecimento ilícito. Damos-te graças, pois o teu Espírito não nos foi dado para nos causar confusão ou timidez, mas para nos capacitar com poder, amor e sã doutrina. Que essa sã doutrina seja o filtro infalível através do qual avaliamos todas as experiências, sentimentos e pregações. Intercedemos agora, soberano Deus, pela tua Igreja Universal, esta noiva que Cristo comprou com seu próprio sangue e que agora navega pelas águas turvas do final dos tempos. Clamamos pelos pastores e líderes, pelos mestres e evangelistas que carregam o peso da responsabilidade de alimentar o teu rebanho. Concede-lhes uma dose triplicada da sabedoria de Salomão, mas purificada pela humildade de Jesus. Que eles discernam o coração da comunidade, identificando as áreas de fraqueza, as fortalezas espirituais e, principalmente,
as fortalezas demoníacas que se opõem ao avanço do teu reino. Dá-lhes a coragem de pregar o arrependimento sem medo da impopularidade e a compaixão de pastorear sem cair no jugo do legalismo ou da frouxidão moral. Que eles saibam quando repreender, quando consolar e quando permanecer em silêncio. Que o discernimento deles seja tão agudo que consigam antecipar as táticas do inimigo e proteger o rebanho das seduções do materialismo, do relativismo ético e da apatia espiritual que ameaçam anestesiar a igreja contemporânea. Estendemos nosso clamor aos cristãos que ocupam posições de influência nas esferas do governo, da educação, da ciência, da arte e da mídia. Neste cenário global complexo, onde a linha entre o bem e o mal é constantemente apagada e reescrita pela narrativa secular, concede-lhes sabedoria para serem sal e luz. Que eles tomem decisões políticas e empresariais baseadas nos princípios imutáveis da justiça e da equidade, e não na pressão de grupos de interesse ou na busca por popularidade passageira. Que os cientistas cristãos tenham o discernimento para glorificar o Criador através de suas descobertas, rejeitando as filosofias naturalistas que tentam remover Deus do seu próprio universo. Que os artistas e comunicadores usem seus talentos para edificar e inspirar, discernindo a diferença entre a criatividade que celebra a vida e a arte que apenas promove a desesperança e a decadência. Que eles sejam faróis de sanidade moral e excelência profissional em seus respectivos campos. Pai Celestial, pedimos também discernimento para as nossas crianças e jovens. Eles crescem em um ambiente saturado de informações contraditórias, onde a verdade é fluida e a identidade é constantemente questionada. Protege suas mentes e corações dos venenos doutrinários e morais que são injetados sutilmente através das telas e das redes sociais. Dá-lhes a sabedoria para escolherem seus amigos, para filtrarem o conteúdo que consomem e, mais crucialmente, para amarem a tua palavra como a única âncora confiável em um oceano de instabilidade. Capacita-nos, pais e mentores, a sermos guias sábios, modelando o temor do Senhor em nossa própria conduta e ensinando-lhes a arte de meditar nas Escrituras, para que a tua voz se torne a mais alta e clara em suas vidas turbulentas. No âmbito pessoal, Senhor, suplicamos por discernimento interior, a capacidade de nos conhecermos verdadeiramente à luz da tua santidade. Livra-nos da autossabotagem e da justificação própria. Pedimos que o teu Espírito lance luz sobre as áreas ocultas de incredulidade, os ídolos que secretamente adoramos, seja o conforto, a aprovação humana, a segurança material ou o ego. Ajuda-nos a discernir quando estamos agindo por fé genuína e quando estamos simplesmente reagindo por medo, orgulho ferido ou ressentimento acumulado. Desvenda as cadeias de pensamentos destrutivos que tentam nos aprisionar e concede-nos o poder de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, conforme nos ensina a tua palavra. Que o nosso coração, este lugar enganoso e desesperadamente corrupto, seja constantemente examinado e purificado pelo fogo da tua verdade. Concede-nos a sabedoria da perspectiva eterna. Que o discernimento que buscamos não seja apenas para obter sucesso nesta vida, mas para acumular tesouros no céu. Ajuda-nos a avaliar cada tribulação e cada bênção temporária através da lente da eternidade. Que possamos discernir o propósito divino escondido em nossas provações, reconhecendo que a disciplina, por mais dolorosa que seja no presente, é fruto da tua bondade e visa produzir em nós um fruto pacífico de justiça e santidade. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, valorizando cada instante como uma oportunidade irrepetível para glorificar teu nome. Quando confrontados com a injustiça ou o sofrimento, que tenhamos o discernimento para nos apegar à esperança inabalável da ressurreição, sabendo que as aflições deste tempo presente não são dignas de comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Reconhecemos, Pai, que a sabedoria personificada é Jesus Cristo. Ele é o teu Verbo, pelo qual todas as coisas foram feitas e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A sabedoria do mundo rejeita a cruz como loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder e a sabedoria de Deus. Portanto,
Pedimos não apenas por dons intelectuais, mas por uma profunda união com Cristo, para que o seu modo de pensar se torne o nosso modo de pensar, que o Espírito de Cristo habite tão plenamente em nós que a nossa mente seja renovada diariamente, despojando-nos do velho homem com seus raciocínios vazios e nos revestindo do novo homem, criado em justiça e verdadeira santidade. Queremos ser mais do que apenas conhecedores da verdade. Queremos ser praticantes, vivendo a verdade com humildade e convicção. E agora, Senhor, elevamos nossa má declaração de fé e nossa confiança. Cremos firmemente que, ao pedirmos sabedoria e discernimento de acordo com a Tua vontade revelada, Tu já nos ouviste e já começaste a operar em nós. Declaramos que não seremos mais prisioneiros da indecisão, da confusão ou da ignorância espiritual. Proclamamos que a luz da Tua palavra brilhará em nosso caminho, dissipando as sombras da dúvida. Afirmamos que temos a mente de Cristo e que o Espírito Santo nos capacitará a tomar decisões justas e a caminhar em retidão. Em nome de Jesus, quebramos toda influência de confusão mental, todo espírito de engano e toda estratégia que visa turvar nossa visão espiritual. Declaramos que seremos pacificadores, porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e cheia de misericórdia. O nosso alicerce está firmado na rocha inabalável e, por isso, não seremos abalados pelo clamor das circunstâncias ou pela volatilidade das emoções. Descansamos na certeza de que Tu, que começaste a boa obra em nós, hás de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, guiando-nos por caminhos que desconhecíamos, mas que Tu preparaste previamente para a nossa glória e para a Tua honra. Que cada passo que dermos seja um reflexo claro da Tua infinita sagacidade e que a nossa vida, em sua totalidade, seja um monumento à Tua inigualável sabedoria, manifestada no poder da ressurreição e na glória do Verbo encarnado. Em nome daquele que é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Medite nesta verdade ao longo do seu dia. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Em nome de Jesus. Amém.